Isaías capítulo 55, versículos 8 a 11, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Mas que palavra mais bela, mais maravilhosa, mais reveladora. Isso porque nos fala de um Deus grande, de um Deus maior do que um homem, de um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, que é o Soberano. É um texto da Escritura que nos coloca no nosso devido lugar e nos leva a reconhecer a Deus como o único Senhor, como o único Deus, como o único soberano. Todos os servos de Deus, todos os crentes, todos os homens, na verdade, devem andar prostrados diante deste Deus, andar prostrado diante do Eterno, em serviço, em submissão, em obediência, em reconhecimento, porque como nós veremos na mensagem desta manhã, só a palavra de Deus é que vai permanecer, só os decretos de Deus é que haverão de se cumprir cabalmente. Uma vez que o livro de Isaías nos mostra que Deus diz ao homem: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos também não são os vossos caminhos. E aí vem uma metáfora, só para nós termos uma ideia da dimensão, da grandeza de Deus. Ele fala: olha, como dista os céus da terra, como são distantes os céus da terra, assim são os meus pensamentos dos vossos, ou os vossos caminhos dos meus caminhos. Ora, mais do que nunca, amados, é preciso que nós ganhemos esta visão e entendamos que nós não podemos impor a Deus os nossos pensamentos e nem impor a Deus os nossos caminhos, porque Deus, Ele é muito maior do que nós e do que tudo, de maneira que nós só devemos conhecer esses caminhos de Deus, para que uma vez conhecendo os caminhos de Deus, nós possamos nos submeter a este caminho. Em Hebreus no capítulo 3 e no versículo 10, encontramos quando o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam na promessa de Deus do que dizia respeito à entrada na boa terra de Canaã. Deus os tirou do Egito, prometendo-lhes uma terra que mana leite e mel. Em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, a boa terra de Canaã é um símbolo, é uma figura, é um tipo do reino milenar. Vocês vão encontrar isso no capítulo 4, versículo 9 especificamente, versículo 7, 8, 9, todo o capítulo 4 nos fala sobre essa questão, de sorte que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam em entrar no descanso da boa terra. E então o apóstolo, usando dessa falha dos filhos de Israel, nos exorta a que nós não venhamos a falhar semelhantemente, de maneira a perder a entrada no reino de Jesus Cristo. E então o apóstolo nos diz por que os filhos de Israel falharam em entrar na boa terra, por que eles não entraram. E aí o capítulo 3, versículo 10 de Hebreus nos diz que eles sempre erraram no coração. O coração deles não era reto para com Deus. O coração dos filhos de Israel não estava ligado, atento, não estava afinado à vontade de Deus, de maneira que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel erravam no coração, isso porque eles não conheceram os caminhos de Deus. Para que nós possamos ser cristãos autênticos, não somente em natureza, mas na nossa vida prática, é necessário que nós conheçamos os caminhos de Deus. E são caminhos altos, são caminhos que são superiores aos nossos, como diz Isaías: os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, se nós somos aqueles que querem reinar com o Senhor, que queremos de fato ter uma vida
totalmente de acordo com a vontade de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é abandonar os nossos próprios caminhos, é abandonar os nossos próprios pensamentos, os nossos dogmas, os nossos achismos, porque nós somos cheios de entendimentos humanos, nós somos cheios de considerações humanas, porque nós muitas vezes temos uma tradição, uma cultura, e nós crescemos com aquilo, temos a nossa concepção. Muitas vezes nós sabemos o que é a verdade é mostrada, nós enxergamos, mas há muitas coisas em nós que ainda nos privam de nós nos integrarmos e entregarmos completamente à vontade de Deus. Então temos que abandonar os nossos caminhos e abandonar os nossos pensamentos. E talvez alguém diga: pastor, por que eu deveria abandonar os meus caminhos e abandonar os meus pensamentos, para então assumir os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus? Muito simples, porque os teus pensamentos e os teus caminhos, os meus pensamentos e os meus caminhos, porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos, todos eles vão passar, muitos vão falhar ainda antes da sua morte, de maneira que no fim de tudo, os seus pensamentos e os seus caminhos, ou os caminhos e pensamentos dos homens, vão dar na morte, vão findar ali, não são eternos. Aquilo que você pensa, que você planeja, que você deseja, que você projeta, você não tem a certeza de conquistá-lo, e ainda que você consiga algo parecido, aquilo que você conquista não é eterno, ao contrário dos caminhos de Deus e dos pensamentos de Deus, como diz o versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Veja, assim como descem do céu a neve, a chuva, o orvalho, vocês podem conferir isso na experiência de vocês, que do céu cai a neve, cai a chuva, cai o orvalho, e eles descem para regar a terra, e regam a terra, e esta água não retorna para os céus, sem que primeiro cumpram com aquilo para que foram designados. Elas descem para regar a terra, para fazê-la fecundar, para fazer brotar a semente, para dar semente ao que semeia, para dar pão àquele que tem fome. E assim, do mesmo modo que a chuva e a água do céu desce e não volta sem cumprir com a sua tarefa, diz o Senhor dos exércitos: as minhas palavras não voltam vazias. A palavra, irmãos, quando Deus fala, essa palavra vai se cumprir. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou: passarão os céus e a terra. Pode acabar os céus, pode acabar a terra, pode sumir tudo, mas as palavras do Senhor se cumprirão cabalmente. Nem um i, nem um tio, nem um j jamais deixará de ser cumprida. A palavra de Deus, uma vez pronunciada, é decreto, e há de se cumprir cabalmente. Aí eu não concordo, não interessa, não importa. Se a humanidade inteira se colocar contra o Altíssimo e falar que não concorda e que não crê, Deus cumprirá a sua palavra do mesmo jeito. Não importa anjos, não importa principados, não importa potestade, não importa eras, séculos, nada pode impedir que Deus cumpra com os seus propósitos. A palavra do Senhor não volta ou não voltará para ele vazia, mas fará o quê? Fará o quê? Olha como Deus fala: a minha palavra fará o que me apraz. Deus tem um prazer no seu coração, tem um desejo no seu coração. Deus tem desígnios, Deus tem propósito, e este propósito, que será cumprido cabalmente, independente de qualquer coisa, foi decretado e foi planejado e foi escrito antes
da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos. Quando foi que esse mistério, o mistério da vontade de Deus, conforme dito ontem, desde quando há este mistério da vontade de Deus? Desde os tempos eternos. Então o Senhor, Ele há de cumprir cabalmente com esses mistérios, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, os mistérios todos do Apocalipse, todos os seus decretos que para o homem estavam ocultos e agora nos é revelado na mensagem do Novo Testamento, hão de se cumprir cabalmente. Nós temos a certeza de que a vinda de Cristo é certa e de que Cristo terá ao seu lado a sua noiva edificada, e aqueles que hão de reinar com o Senhor sobre as nações. A palavra do Senhor é muito mais certa do que esse sol que vocês veem brilhar hoje. Deus é fiel, Deus não mente, Deus não se arrepende, e as suas palavras não voltam para Ele vazia. E nessa perspectiva escatológica que nós estamos caminhando, é importante que nós comecemos a estabelecer dentro de nós os dois pontos, em que nós vamos caminhar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio. No princípio é o princípio de todas as coisas. O princípio quer dizer, é o começo da história de Deus com aquilo que Ele criou. Somente Deus existia antes do princípio, porque somente Deus é. Deus não é criado, Deus é incriado, Deus é eterno. Quando diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que há um começo de tudo, há uma estaca, simbolicamente falando, fincada na eternidade, em que determina o ponto de partida de Deus. E porque Deus começa algo, este algo que Deus começa, essa história que Ele começa com a sua criação, Ele cria primeiramente os céus. No princípio criou Deus os céus e então a terra. Então Ele vai criar os céus e vai criar os seres que habitam os céus, anjos, arcanjos, serafins, querubins e tantos outros que nós não temos conhecimento, certamente, porque o universo é muito vasto. Ele criou os céus e então Ele criou a terra, e começa agora uma história. Essa história, na verdade, não é uma história ao acaso, não é Deus brincando de fazer história, não é Deus se aventurando na história, não é Deus sem saber qual é o fim dessa história, não, mas é o cumprimento dos decretos de Deus. Deus, antes de começar algo, antes do princípio, como diz Romanos 16, nos tempos eternos, Ele fez um projeto, Ele planejou, Ele estabeleceu a vontade do seu coração em forma de decretos. Então, Ele começou a executar este projeto. E então o Senhor veio caminhando. Os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos, diz respeito ao seu andar, ao seu mover-se na história, a todos os seus atos, a tudo aquilo que Ele realiza com o homem, no homem, por meio do homem. De maneira que Deus tem caminhado desde o princípio até o momento em que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 nos diz: e então virá o fim. Então há uma trajetória a ser percorrida, e nós vamos chamar essa trajetória então desse intervalo entre a eternidade passada e a eternidade futura de tempo. Ainda que haja aí um período para a eternidade, antes do que a Bíblia diz, houve tarde de manhã, o primeiro dia, mas vamos colocar todo esse intervalo chamado de tempo, ainda que inclua aí um tempo não contável, na eternidade ainda, e então o tempo contável. Para nós, o que vai nos interessar neste momento é o tempo cronológico.